Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 280 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Ageu, capítulo 1 ao 2 e Zacarias, capítulo 1 ao 2 também. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse playlist com os seus amigos. Hoje é um dia um pouco diferente, porque nós vamos ler o livro do profeta Ageu, que é um livro que possui apenas 2 capítulos, e depois vamos começar o livro do profeta Zacarias, que tem um pouco mais de capítulos, né? Então vamos começar com o livro de Ageu. De Ageu, no caso. Livro de Ageu, capítulo de número 1, vai dizer assim: No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra de vocês, os montes sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Capítulo de número 2. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês do 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo da sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada os olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito.
O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão, relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele templo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, vamos iniciar o livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 1 de Zacarias diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, digam-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou.
No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhes mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: As minhas cidades voltarão a transbordar os bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isso? Ele me respondeu: São os chifres que dispersam Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: Aqueles são os chifres que dispersam Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Capítulo de número 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde você vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Vamos, vamos, fuja da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: Para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Alegrem-se e cantem, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção da terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou, tanto do livro de Ageu quanto
do início do livro de Zacarias? Um beijo da Sá e até amanhã!